seguindo aqui o programa, presta atenção nessa história. Você que está aí acompanhando a gente, olha só o que a gente vai repercutir agora. Um dentista, pensa, um dentista, um cara que se formou, estudou, trabalhou, ele precisou ser interditado por causa das apostas em jogos online. Isso mesmo, um dentista, hein? Ele fez uma dívida de R$400 mil. Aí, meu amigo, minha amiga, não teve jeito. Teve que contar para a família. R$400 mil. Aí, diante da notícia e vendo todo o patrimônio ameaçado, a mulher dele entrou na justiça pedindo que o marido fosse interditado. A decisão foi favorável à esposa e o dentista teve então as contas bloqueadas, a suspensão do CPF para movimentações financeiras e a exclusão do cadastro em todos os sites de apostas. Olha a que ponto esse caso chegou. E a gente sabe que não é um caso isolado. Toda vez que a gente toca nesse assunto aqui no programa, chove comentários. E quando a pessoa não consegue enxergar o vício, assumir o problema, a interdição, que foi o caso que a gente viu aí, realmente pode ser uma saída. Esse vai ser o nosso assunto agora. Participa já com a gente no nosso WhatsApp, já manda logo o seu comentário, estou esperando. Aqui no nosso estúdio eu recebo Patrick Barbosa, ele é psicólogo. Obrigada, Patrick, pela sua presença. Roberto. Boa tarde. A gente recebe também a advogada, a doutora Kelly Andrade, obrigada pela sua presença. Roberto. E o Eli Passos, o Elis, ele já teve nessa experiência de ter vícios em jogos, né, de ter essa relação com o jogo, mas, de fato, chegar num ponto desse daí também te assusta, Welles? Boa tarde. Boa tarde. Olha, é de assustar. Eu, como todos já conhecem a história, eu logo no início, né? Eu me assustei logo no início quando você percebe que você não tem o controle da situação, porque age como uma droga. Quanto mais você entra, mais você quer e você não percebe. Você só percebe, por exemplo, você aposta R$1.000, o cara perdeu 400 mil, né? Você só tem noção desse valor quando você aposta. Enquanto aquele dinheiro está na sua conta, ele trabalha de uma forma como se não tivesse valor. Quando você entra na aposta, você tem noção da besteira que você está fazendo. Então, realmente, é uma situação muito complicada. Como é que chega a esse ponto, Patrick? Pensa aí, R$400 mil. Ele acordou antes, não deixou virar essa bola de neve toda. Mas como é que chega num ponto desse? Então, Roberto, a gente tem dois fatores que vão fazer com que a pessoa ela desenvolva essa compulsão pelo jogo. O primeiro fator, a gente fala da questão química, que vai entrar, né, no nosso sistema nervoso, falando dos hormônios, né, da serotonina, da endorfina, gera um pouco de adrenalina, aquela emoção do jogo. Então, a pessoa, como ele falou, funciona como uma droga. Esse é o princípio. Vai dando prazer? Vai dando prazer, aquela satisfação. O outro lado que a gente vai olhar também é quando ganha. Quando perde, a gente dá valor ao dinheiro que perde. Mas quando ganha, a gente quer mais e mais e mais. Né? O dentista perdeu o acumulado de R$400 mil. Fora as questões que devem ter também afetado psicológicos na vida dele, né? E aí a gente fala de uma pessoa que é dentista, que tem um curso superior. Agora, quantas pessoas que não têm a mesma formação que ele, que já perderam a mesma quantidade? E que ainda não se deram conta de que elas juntaram durante muito tempo esse montante e elas repetem o tempo inteiro que elas não têm dinheiro para nada. Que acha que ter 400, 300, 500 mil é algo inalcançável na vida delas. Mas elas acumulam isso em dívida. Doutora Kelly, quando que é a hora de interditar? Então, nesse caso especialmente, né, foi quando verificou-se que estava acumulando muitas dívidas e colocando o patrimônio em risco. Mas nós temos casos no escritório em que não chegou a esse ponto, mas começaram a fazer empréstimos, usar o limite do especial e ficou fora do controle. Passou a trazer um prejuízo pessoal para o curatelado, que vai ser interditado, e também para a sua família, que é um caso que nós temos bem específico lá, em que toda a família foi prejudicada em razão do vício em apostas em jogos online. O Código Civil prevê que é possível sim a curatela, a interdição, em caso de pessoas pródigas que dilapidam o patrimônio de forma sem controle, né, de forma desmedida e de forma imprudente. Esse é o caso. Para isso, tem que ter um laudo psiquiátrico, né, um laudo médico, apontando aquele tipo de transtorno
de hábitos e impulsos, né? A gente chama de jogos patológicos. Infelizmente, Roberta, isso está cada dia mais frequente. Todos os dias no escritório aparecem perguntas a respeito, famílias buscando ajuda. Nem sempre a família tem recursos para poder pagar um psiquiatra com frequência, aquela que merece, né? Nem sempre tem recursos para poder dar um tratamento adequado ao dependente, infelizmente. Mas está cada dia mais recorrente, de modo que nós, profissionais do direito, que temos acolhido as demandas dos nossos escritórios, sabemos que hoje é urgente uma regulação para a autolimitação dessas apostas. E me chama a atenção você trazer essa informação para a gente, que as pessoas estão recorrendo a escritórios de advocacia. O que pode ser feito, além, por exemplo, dessa interdição? Tem como entrar também contra essas plataformas? Então, nesse caso, não, a não ser que ela descumpra alguma decisão judicial. No caso que estamos tratando aqui do dentista, houve um ofício para a plataforma excluir os cadastros, por exemplo, né? Houve uma suspensão também do CPF e um ofício para a agência que regula parar de enviar mensagens para aquela pessoa. Nesse caso, havendo um descumprimento de ordem judicial, elas podem sim ser responsabilizadas. Até que isso não ocorra, o jogo está liberado. Então, essa é a grande questão, né? Isso tem gerado um vício e todos começam com apostas pequenininhas, né? Aposta em jogos, depois vai aumentando, vai para cassinos, né? Que é tudo muito mais rápido, o resultado é rápido, não tem que esperar o final do jogo para poder ter um resultado. Então, tá cada dia mais preocupante, virou um caso de saúde pública mesmo. O Elis, com você foi assim? Começou com apostas pequenas, como é que foi? Olha, o que ele, só pontuando o que ele falou aqui, o que mais chama atenção, por exemplo, você entra numa aposta, você coloca, sei lá, R$50. E você começa ganhando. No meu caso, eu apostava a aposta esportiva, que era futebol, vôlei, basquete, tênis, principalmente tênis de mesa, que era muito rápido. Então você tem um resultado muito rápido, questão de 5 minutos você já tem um resultado. Você começa com R$50 e você chega a 290, por exemplo. Você quer chegar nos 300. Ah, não, vou chegar nos 300 e vou parar. Aí você vai perdendo. Ah, não, vou recuperar o que eu estou perdendo. E começa a jogar. Você chega, por exemplo, a 320. Você fala assim, eu vou tirar 300 e vou jogar esses 20. Aí você joga aqueles 20 e você perde aqueles 20. Aí você vai lá, pega aqueles 300 que você ganhou e joga de novo para recuperar. É uma coisa que vai trabalhando no seu cérebro. E essa semana eu descobri que além dessas apostas, eu tenho TDAH. Eu acho que isso me ajudou bastante. Embora não seja uma coisa tão legal, isso me ajudou a me afastar dos jogos. Porque, segundo o que dizem, a gente não sente falta daquilo que não vê. Então você deixa de acompanhar algumas coisas e você tem mais facilidade de desapegar daquela situação. E realmente, agora respondendo a sua pergunta, eu comecei com bobeira, brincadeira. Chegava no horário do lanche na empresa e era um momento de aposta. Quem tá jogando? Fulaninho com fulano. Então vou apostar que vai sair 2 gols. E você vai se interagindo que você começa a apostar em cartões amarelos, em escanteios, números de gols no primeiro tempo, se um ganha ou empata, e vai assim. Só que daqui a pouco, como eu te falei no início, o dinheiro ele perde o valor. Eu passei madrugadas jogando, principalmente em Olimpíadas, né? Tinha muitos esportes, né? E eu passava a noite assim, cara, apostei R$1.000. Apostei R$1.000. Ai, meu Deus do céu, abençoa que eu não perca. Era assim. E quando você vê, você não tinha mais aquele dinheiro na conta. Já tem muita gente participando aqui, trazendo relatos, experiências, né? O que tem vivido, os prejuízos que os jogos têm causado na vida dessas pessoas. Boa tarde, Roberto, eu sou a Cláudia. Eu tô matando 1 leão por dia, mas tô conseguindo ficar sem jogar. Ei, Robertinho, eu tô tentando sair do vício. Eu confesso que é bem complicado. Eu cheguei a ponto de deixar meu filho sem enxoval por causa do vício. Meu Deus, imagina, né? Olha só, meu esposo está tão viciado que ele sujou todos os cartões. Meu esposo está viciado, já falei com ele, mas não tem jeito. Outro relato, meu marido vive jogando, sempre ansioso, às vezes ganha num dia, no outro quer jogar de novo e é assim. Tem gente dizendo, eu sofro muito, cheguei a pegar dinheiro com a agiota, sorte que meu marido descobriu e pagou, fiquei um bom tempo sem jogar, continuo sem jogar. Pelo amor de Deus. Nossa, eu sou motoboy e tinha dia que eu fazia R$150 de corrida.
Chegava em casa à noite e gastava tudo no jogo. Hoje em dia eu termino meu serviço e vou saco dinheiro no caixa para não ter dinheiro no Pix para não jogar. Cada um vai criando suas estratégias. Olha só que bacana esse relato, né? Boa tarde, me explica por que esses jogos são permitidos? Tem gente perguntando aqui. Outro relato, Roberta, meu irmão, ele é viciado no jogo, ele já não faz mais as atividades do cotidiano, como até tomar banho. Esse é o relato da Cecília. Olha que ponto, mais um exemplo de prejuízo que está trazendo para a vida das pessoas. Agora, o que me chama a atenção de muitos relatos que eu vi aqui, Patrick, é que são pessoas que parece que elas têm a consciência que elas estão envolvidas no vício. Tá, e qual que é o próximo passo para elas saírem disso? Então, Roberta, a tomada de consciência, eu sempre falo que é o primeiro passo para a gente promover uma mudança de comportamento na vida. Mas precisa de muito apoio e acompanhamento, sim, né? Porque sozinho, quando você fala de vício, a recaída, né, ela é muito próxima ali do seu dia a dia. Porque, às vezes, é uma conta que chega e você está com o dinheiro apertado, você fala bem assim, se eu jogar ali, R$50 eu sei que eu ganho. Aí você ganha 50, ganha 60 e você volta a jogar de novo. Então, a gente tem vários fatores, no caso desse jogo remunerado, que faz com que a pessoa acredite que ela é capaz de fazer dinheiro para complementar uma conta ou coisa parecida. E aí fica cada vez mais complicado. Mas uma coisa que influencia muito são as imagens, né, associadas a pessoas de sucesso. O discurso de que você ganha 1 milhão com uma aposta, um bilhete premiado, você entra num sorteio para ganhar um carro. Então, cada vez mais a gente está vendo essas coisas na internet, fazendo com que as pessoas elas tenham esse desejo por conquista cada vez mais latente e comprometendo a renda familiar, a estrutura familiar, a saúde. A gente tem muita gente adoecida buscando isso. Doutora Kelly, nessa história ainda do dentista, ele chegou também a roubar dinheiro dos filhos, né? Então, quais são os critérios para conseguir essa interdição? Nesse caso de interdição, por ser uma pessoa pródiga, né, gastando todo o patrimônio de forma sem controle, sem limite, a exigência é que perca o autocontrole, a capacidade de ter um limite, um controle próprio, de se autodeterminar. Então, todo tipo de curatela tem que haver esse tipo de falta de controle, né? Seja porque eu estou com problema psiquiátrico, seja estou com um problema, enfim. Quais são os motivos da curatela, né? Porque eu estou com um problema que eu não consigo mais me autodeterminar, né? No caso específico de jogos, é isso, a falta de controle próprio que gera prejuízos. Mas tem, por exemplo, um período, um prazo? Não existe esse período nesse prazo. É mesmo caso a caso, verificar que há uma dependência e há uma falta de controle pessoal. A pessoa não consegue mais se controlar pessoalmente, nem se autodeterminar em relação a tudo. Então, ficou viciada, como um vício em cigarro, como um vício em drogas, né? É um vício. Em razão disso, pede-se a interdição por meio da curatela, né? Olha só, minha esposa joga muito todo dia, quando eu chego do trabalho ela está passando a noite jogando. Roberta, boa tarde, estou sofrendo esse problema do vício da minha família, com meu filho dentro de casa, tá? As discussões sempre são diárias, mudei de serviço, mudei de serviço de jogos, até pensei em internar meu filho por conta disso, ele passa a noite jogando. Por enquanto, ele ainda está trabalhando. Vou pedir a Deus, né, para procurar uma internação para o meu filho. É muito triste. Imagina para a mãe que vê tudo isso acontecendo, assim como para as esposas que acompanham os maridos também que presenciam esses comportamentos das esposas. Tem gente falando, se eu perdi R$190 mil, hoje eu consigo burlar minha vontade. Como é que você conseguiu burlar sua vontade, Welles? Olha, quando eu me deparei que perdia, que me trazia frustração, porque muitas vezes você quer comprar um lanche, você tem alguma coisa para você pagar e você percebia que você perdeu aquele dinheiro, eu simplesmente desinstalei os jogos. Desinstalei, eu tinha mais ou menos 3 plataformas, né? Desinstalei. E eu sou locutor, recebia na diária,
e evitava de receber no Pix. Ou então dava o Pix de outra pessoa, não, deposita na conta dessa pessoa aí. E realmente eu cheguei uma época de pedir dinheiro realmente emprestado às pessoas. Criava uma desculpa, não era muito, né, gente? Pelo amor de Deus, era R$50, R$20, porque tem um valor mínimo de apostas para você entrar, né, na plataforma. Então eu usava dessas artimanhas. E foi isso, foi excluindo as plataformas, não pegando mais dinheiro em Pix, era mais dinheiro em mão. E aos poucos, graças a Deus, eu fui... Já faz o quê? Faz uns 2, 3 anos que não jogo mais. E é uma coisa tão, assim, louca, que você aposta no time B, que ele vai ganhar de goleada, ele perde 1-0, empata nessas apostas esportivas, você acaba perdendo realmente. Parece que a plataforma sabe quando você tá ganhando e ela trava. Ela trava e você não consegue sacar aquele dinheiro. Não é questão. Existem aquelas plataformas de retorno imediato. Existe o futebol. Você apostou o número de cartões, por exemplo, você apostou que ia sair mais de 5 cartões. E quando chega em 4, ela trava, ela segura. Porque se sair mais um, né, você está à beira de perder. Se sair o 5º, você não consegue sacar aquele dinheiro. Fica até o quê? Os 30 segundos no final da partida para você receber. Então ela trava. Na aposta esportiva funciona dessa forma. Você aposta R$1.000, você começou a perder, já te oferece 200 para você parar. Você fala, gente, eu apostei 1.000, como que eu vou sacar só 200? E aquilo vai entrando na sua cabeça. E você fica tão doido que você aposta R$1.000 para ganhar R$50. Olha que loucura. Para você sacar, no caso, R$1.050. E aí eu desinstalei todos os jogos e, graças a Deus, não mexo mais com isso. Tem gente falando, não precisa ser só viciado em apenas jogos online. Esses dias eu vi uma pessoa gastar R$100 só para pegar um ursinho numa dessas máquinas. A pessoa quer saber se isso também pode ser um vício. Outro relato aqui, me ajuda porque eu tenho até um amigo que chegou a tirar a própria vida, isso aconteceu em Porto Seguro e tem tantos casos. Outra pessoa falando, eu não sei mais o que fazer. Ou seja, isso abre um alerta de fato, né, Patrick, que é um assunto que a gente precisa muito conversar em família, rever, ficar atento realmente, né? Sim, essa questão do jogo, a história da pegar o bichinho, né, nas máquinas, máquina caça-níquel, máquina de bichinho, todo tipo de entretenimento onde você tem que colocar dinheiro e a satisfação de conquistar alguma coisa vai gerar um vício porque ela mexe em todo o sistema nervoso central. Tá certo. Obrigada, Patrick. Obrigada, Kelly, também pela sua presença. E o Elis, muito obrigada, tá? Muito pela obrigado sua participação aqui com a gente. Agradeço ao seu chefe lá, tá bom? Valeu.